quero ministrar para você uma mensagem que eu intitulei Uma Fé Não Fingida. Você pode repetir o tema dessa mensagem? Uma fé... Maravilha, vocês já foram direto, ótimo. Uma fé não fingida. Tem um documentário que foi lançado há pouco tempo, que tem exatamente esse título, Fé Não Fingida. Quem assistiu aí esse documentário? Quem assistiu, gente? Mais de 2 milhões de visualizações. Interessantíssimo, interessantíssimo. Aliás, fica o convite para você assistir depois. Uma fé não fingida. Mas algo que é contado nesse documentário é a história de diversas mulheres que, em cantos diferentes do Brasil, se posicionam diante de Deus em oração, comprometidas em buscar a Deus, clamando ao Senhor constantemente. Mulheres que têm uma fé não fingida. Dentre essas mulheres, lá está Durvalina Bezerra. A dona Durvalina, como eu chamo, é uma das diretoras e professoras do Betel Brasileiro, seminário onde eu estudei. E eu tive o privilégio de conhecer mais de perto essa mulher, sabendo mais do que aquilo que está no documentário, mas vendo um pouco da vida, da prática, do dia a dia. Uma vida piedosa e temente a Deus. E algumas coisas a dona Durvalina comentou no documentário que eu gostaria de ler para vocês. Ela disse: podemos ter uma fé que não seja genuína, que não seja fiel e não esteja fundamentada na verdade. A igreja tem a responsabilidade de transmitir o legado de fé. Não basta apenas ensinar o conteúdo histórico, é necessário mais do que isso. Precisamos transmitir o legado de fé, que é muito mais do que o conhecimento doutrinário. Ela ainda diz: a fé é uma experiência viva com a palavra. Se não trazemos a palavra escrita para se tornar a palavra viva em nossas vidas, isso não é fé. É apenas religiosidade e não uma verdadeira experiência com Deus. Esse é um grande prejuízo para o Evangelho, pois o Evangelho se torna descaracterizado. Uma fé genuína fala sobre a verdade das nossas ações, que vai além daquilo que nós conhecemos. Uma fé genuína engloba todo o nosso ser. Por isso iremos falar sobre dilemas existenciais. Por isso iremos ministrar as dores que estão alcançando o coração. Afinal de contas, como seres criados por Deus, nós precisamos ser ministrados de forma completa. E essa mensagem sobre uma fé genuína está relacionado àquilo que a igreja primitiva estava vivendo em Atos. Hoje, na última mensagem dessa primeira parte de Atos, eu quero falar com vocês sobre o que a igreja conseguiu viver e realizar, com essa compreensão de que a fé não é algo subjetivo, não é algo que simplesmente traz luz à mente, mas a fé é uma direção para todos os atos e conduz as nossas escolhas. Por isso, abra sua Bíblia em Atos 11, versículo 19. Vamos juntos ler a palavra de Deus que diz: enquanto isso, os discípulos que haviam sido dispersos na perseguição depois da morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia da Síria. Pregaram a palavra, mas somente aos judeus. Contudo, alguns dos discípulos que foram de Chipre e Cirene até Antioquia, começaram a anunciar aos gentios as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles.
Eu gosto muito dessa expressão, versículo 21. A mão do Senhor estava com eles. E muitos desses gentios creram e se converteram ao Senhor. Quando a igreja de Jerusalém soube do que havia acontecido, enviou Barnabé a Antioquia. E ao chegar ali e ver a demonstração da graça de Deus, alegrou-se muito e incentivou os irmãos a permanecerem fiéis ao Senhor. Barnabé era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e uma grande multidão se converteu ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo. Quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Ali permaneceram com a igreja por um ano inteiro, ensinando a muitas pessoas. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia é o lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nessa hora pedimos que o Senhor venha ministrar ao nosso coração pela palavra do Senhor. Nós precisamos discernir a Tua voz, conhecer a Tua vontade. E eu oro para que o Espírito do Senhor ministre com clareza a todos que ouvem essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém. No desenrolar de Atos, nós percebemos algo muito interessante. Capítulo 10 mostra a pregação aos gentios. Cornélio, um centurião romano, se convertendo, conhecendo a Cristo. Você lembra dessa história? O homem que foi alcançado pela graça de Deus e juntamente com outros gentios, viram o Espírito Santo descer sobre eles. Diante disso, os judeus cristãos que estavam em Jerusalém, que amavam a circuncisão e achavam essencial a circuncisão, questionaram Pedro, porque ele sentou na mesa para comer com os gentios. Uma diferença cultural que causou uma crítica, um cisma no meio da igreja. Porém Pedro, cheio de sabedoria, sentou com seus irmãos, esclareceu os problemas, até que, cheios do Espírito, todos eles entraram num acordo e entenderam que Deus era quem estava acrescentando os gentios. Nesse período em que a igreja estava avançando em direção aos gentios para proclamar o Evangelho, o versículo 19 diz que alguns discípulos haviam sido dispersos na perseguição que aconteceu com Estevão. Se você também lembra, capítulo 7, foi mencionado o momento em que Estevão ele foi morto, perseguido por ser cristão. E como consequência, capítulo 8, os discípulos começaram a sair de Jerusalém e pregar o Evangelho por onde eles iam. Isso aqui, meus irmãos, mostra uma coisa bem interessante, que é o paradoxo do sofrimento e o cumprimento da missão. Todo discípulo tem uma responsabilidade: proclamar a Cristo Jesus. Mas como proclamar Jesus quando você está sofrendo? Como falar de Cristo em dias difíceis? Como expressar uma fé enquanto as circunstâncias não são favoráveis? Por vezes, achamos que o cumprimento da nossa missão está atrelado a todas as coisas caminharem segundo a nossa vontade. E por vezes nos dispomos a ser fiéis, realizando o que Deus deseja, quando recebemos todas as bênçãos que estamos pedindo ao Senhor. Você já viu alguém que disse: olha, Deus, se o Senhor me abençoar no trabalho, eu prometo, vou ser fiel, vou frequentar o GP. Deus, se o Senhor me der aquela casa, eu prometo ao Senhor, eu vou abrir minha casa para ter um GP.
E não que não possamos fazer pedidos ao Senhor, devemos pedir aquilo que ansiamos. Porém, precisamos entender que o cumprimento da missão não pode estar atrelado às coisas caminharem muito bem na nossa vida. Estaremos em muitos momentos cumprindo a missão, enfrentando diversos desafios pessoais, sejam eles financeiros, sejam eles emocionais, sejam crises ou as mais diversas circunstâncias, como a perseguição. Por exemplo, nós, pastores, cumprimos a missão em face a desafios pessoais. Hoje mesmo saí da minha casa e deixei minha esposa com os 2 filhos com febre em casa. É óbvio, eles estão cuidados, muito bem cuidados pela minha esposa. Mas você entende como o cumprimento da missão acontece mesmo diante de dores, sofrimentos que enfrentamos nessa vida. Esses irmãos perseguidos entenderam que Deus tinha um propósito até mesmo em circunstâncias contrárias. Eles saíram de Jerusalém e permaneceram fiéis ao chamado que o Senhor lhes entregou. E algo interessante, eles começaram a pregar em diversos lugares. Na Fenícia, por exemplo, o evangelho foi pregado em Chipre, em Cirene, em Antioquia. A cidade que é destacada por Lucas nesse texto é a cidade de Antioquia. O que essa cidade tem de especial? Ela era a 3ª maior cidade do Império Romano, depois de Roma e Alexandria. Ficava a cerca de 500 quilômetros de Jerusalém. Ela também era conhecida como uma cidade grandiosa, porque a sua rua principal tinha 7 quilômetros de extensão, mármore nas calçadas, iluminação noturna, e isso era algo extraordinário naquela época. Pense, nós estamos falando do 1º século. Mas algo que chama a atenção é que era uma cidade politeísta, a adoração a diversos ídolos. Lugares de culto, como por exemplo a deusa Dáfne, onde haviam diversas práticas imorais. E os discípulos, quando chegaram nessa cidade, o que eles fizeram? Sendo perseguidos, diante de uma cidade politeísta, eles pregaram o evangelho. Eles foram fiéis ao Senhor no cumprimento da missão que o Senhor lhes entregou. Não se sentiram intimidados, mas foram fiéis e perseguiram o chamado que Deus os entregou. E é aqui onde nós percebemos o que é uma fé não fingida. Onde estão os discípulos de Jesus que têm uma fé verdadeira? Quais são as características que expressam a fé genuína dos filhos de Deus? E algo que fica ressaltado nesse texto é que esses discípulos estavam centrados em Cristo Jesus. Eles não estavam centrados em si mesmos. Eles não estavam buscando a glória pessoal, a exaltação do seu nome, o reconhecimento. Eles estavam cumprindo a missão do Senhor. O centro de suas vidas era o Senhor. E como eles demonstram isso? A mensagem que eles proclamavam. Eles anunciavam aos gentios as boas novas acerca do Senhor Jesus. A notícia, a mensagem, o anúncio feito era sobre Jesus. O que saía da boca desses discípulos? Jesus. Eles não estavam construindo um império para si, eles estavam falando sobre Jesus. E algo interessante, Lucas só diz, eram discípulos. Espera aí, Lucas esqueceu o nome dos plantadores dessa igreja? Antioquia foi uma igreja importantíssima na história. Uma igreja que foi responsável por enviar missionários. O apóstolo Paulo, Barnabé, todos saíram de Antioquia para viagens missionárias.
Por que Lucas não citou quem plantou essa igreja? Sendo que Lucas, nessa carta, ele citou 95 pessoas. Como que ele não citou logo os fundadores dessa igreja? É aqui que nós aprendemos algo muito importante. A história da igreja cristã é repleta de heróis desconhecidos. Quem foi? O que ele fez? Nós podemos conhecer. Mas quem foi? Isso nem sempre é mencionado. Quem realizou essa obra tão importante? Nós não sabemos. O que nós sabemos é quais foram os frutos dessa obra realizada. E isso não é diferente nos nossos dias. A igreja continua sendo um lugar onde heróis desconhecidos permanecem fazendo uma obra extraordinária. Heróis desconhecidos continuam entregando suas contribuições financeiras e sustentando aquilo que é realizado. Ninguém coloca no telão o valor que a pessoa contribuiu e o nome dessa pessoa. Porém, quem realiza essa obra está contribuindo e participando do que nós vivemos. Heróis desconhecidos permanecem dando suporte ao crescimento dessa igreja. Porque muito do que Deus está fazendo no meio da onda está relacionado ao que experimentamos dos cultos, mas tem muito que acontece no dia a dia, lá nos grupos pequenos, nos discipulados, acompanhando as pessoas. Quem aí faz parte de um GP? Quem aí é discipulado? Quem aí vive essa realidade? É extraordinário. Para cuidar dessas pessoas, para servir a essas pessoas, lá estão anfitriões abrindo a sua casa. Lá estão apacentadores servindo com amor. Há poucos dias eu fiz a entrevista de uma nova supervisora aqui para a Onda. E quando eu terminei a entrevista, eu falei para aquela mulher de Deus que ali estava sendo entrevistada: louva a Deus pela sua vida. Quando você fala sobre grupo pequeno, você expressa aquilo que nós como igreja cremos e vivemos. Ela é uma mulher muito dedicada, fez o college, fica a dica aí pessoal, aproveitem. Aluna do college, na primeira turma se formou. Mas quando eu perguntava as questões relacionadas ao grupo pequeno, ela sabia explicar detalhes, porque ela viveu isso por anos, se entregando com amor e alegria. Heróis desconhecidos. A nossa igreja tem heróis desconhecidos servindo nos cultos, nas bandas. Aqui vocês enxergam alguns desses irmãos que estão servindo, e glória a Deus para aqueles que vêm aqui em cima, cantam, tocam. Mas tem tantos outros que estão nos bastidores que vocês não enxergam. Ou, por exemplo, que estão lá no estúdio agora na live, escondidos. Eu sei que às vezes eles ficam lá dentro comendo e não estão ouvindo o pastor pregar, né, meus irmãos? Calma, eu vou chegar aí depois. Brincadeira. Homens, mulheres de Deus que estão servindo no anonimato. A igreja é repleta de pessoas que durante a semana estão nos escritórios, arrancando os cabelos, né, Gide? Para servir a igreja de Jesus. Heróis desconhecidos. E aqui, meus irmãos, algo que foi dito pelo nosso querido pastor Bruno Colonetti precisa ser mencionado. Outros irão colher o que você plantou. A verdadeira liderança cristã se alegra quando outros colhem os frutos que foram plantados. Somos confrontados pela nossa própria vaidade, orgulho e espírito dominador, clamando por justiça própria. A liderança não começou em nós e não termina em nós. Pare de preciosismo e entenda que o verdadeiro sucesso na obra está na sucessão e na continuidade. Glória a Deus por isso.
Quem aqui já começou um GP? Multiplicou, e quando alguém assumiu o GP que multiplicou, bum, bombou, estourou, bombou não, estourou, né? Voou, foi longe. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você começar algo, regar com oração, com trabalho, fazer por tempo, e de repente você passa para outro líder, e quando a outra pessoa assume, bum, cresce, voa, vai além. Já aconteceu? Outros irão colher onde você plantou. Se a tua parte for semear, cumpra isso com amor e com diligência. Mas e o meu nome? Meus irmãos, eu não vou ser citado, eu vou ser esquecido pelo que eu fiz. No Tudo Nosso eu vou receber pelo menos um troféuzinho, lembrando o que eu realizei. E a resposta é: precisamos cumprir o que Deus colocou nas nossas mãos nesse momento. A mão do Senhor estava com eles. Essa expressão significa: o favor de Deus estava sobre eles. O favor de Deus fez a obra prosperar em Antioquia. Por que a pregação foi tão próspera em Antioquia? Porque Deus estava fazendo algo naquele lugar. Aqueles que pregaram em Cirene eram tão fiéis como os que foram em Antioquia, mas Deus queria realizar algo diferente em Antioquia. Assim acontece na nossa vida. Quando estamos centrados em Cristo, a conversão das pessoas não é a nós, ao nosso projeto, ao nosso GP. A conversão das pessoas é a Cristo. Portanto, se for dezenas ou centenas de conversão na igreja onde estamos, no lugar onde estamos, isso não é o que mais importa, porque o que é mais valoroso é que as pessoas se voltem para Cristo. Talvez o que estamos realizando aqui hoje como Onda Dura Joinville vai repercutir através da internet, muito mais lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, lá no Nordeste. Quem sabe essas mensagens vão chegar ao Japão. Quem sabe na Indonésia, pessoas vão começar a ouvir essa pregação do Evangelho e vão se render a Cristo e vão viver algo extraordinário lá. Meus irmãos, não estamos centrados em nós mesmos, estamos centrados em Cristo. E uma fé verdadeira não é focada em resultados para si, mas está direcionada para Cristo Jesus. E uma coisa muito preciosa que esse texto mostra, versículo 26, em Antioquia eles foram chamados pela primeira vez de cristãos. Isso é muito legal. Por que eles foram chamados cristãos? Até então, os seguidores de Jesus eram chamados de discípulos, santos, irmãos, fiéis, os que estavam sendo salvos, os que pertenciam ao caminho. Cristãos é uma designação que está relacionada à identificação com o mestre. Assim como existiam os seguidores de Herodes, assim como existiam o povo de César, os cristãos eram aqueles que eram semelhantes a Jesus, carregavam a digital dele, representavam quem ele era. Cristão é a designação mais elevada que um homem pode ter na face da terra. E os discípulos que não estavam centrados em si mesmos entenderam isso, por isso eles foram reconhecidos como cristãos. Guarde consigo algo muito especial, meu irmão. A verdadeira importância não está em sermos conhecidos pelo nome, mas em sermos reconhecidos como cristãos, discípulos de Jesus Cristo. Talvez o nome da Camila não vai ser citado por muitos. Talvez não. Talvez o nome do Robson seja esquecido daqui a um tempo, talvez.
nós podemos passar, meus irmãos. Mas o que importa é que o nome de Cristo seja lembrado. E que aqueles que nos conhecem enxerguem Cristo na nossa vida. Por isso eu te pergunto, qual é a marca que você quer imprimir nas pessoas? O que você quer expressar para quem está lá na sua empresa? Colega de trabalho. Eu quero que ele me conheça como um excelente profissional. Ótimo, isso é importante. O que mais? Não, só ótimo profissional tá bom, assim eu recebo um bom salário. Eu só estou lá para receber salário. Opa, irmão, peraí, você ainda não entendeu. Você não é só um profissional que serve nessa empresa. Você é um cristão que lá está representando Cristo. Amém? Qual marca você quer deixar nas pessoas? Como você quer que as pessoas vejam a Cristo em sua vida? Isso me faz lembrar de uma situação que aconteceu nessa semana. Num jogo de futebol. Quem aqui conhece o Lucas Moura, jogador de São Paulo? Tem uma notícia bem interessante sobre ele. O time dele, a gente deixa de lado, né? Fazer o quê? Mas o que importa é o Lucas Moura. Essa notícia diz: Lucas Moura faz oração em campo por jogador que sofreu arritmia. Quem viu essa notícia? Quem viu? Quem viu o vídeo que mostra isso? No meio do jogo, o jogador teve arritmia, cambaleou, caiu. Quando os médicos e enfermeiros chegaram, eles expressaram muita preocupação. A imagem mostra isso. Diante disso, pessoas colocando a mão na cabeça, desesperados. Mas tinha um crente lá no campo. Glória a Deus. Lucas Moura, do São Paulo, jogador do time adversário, se abaixou, colocou a mão no pé do jogador e começou a orar por ele. Quem é a resposta? Quem é a solução? Quem é o Senhor sobre a vida? Jesus. Você é discípulo de Jesus, meu irmão. Você precisa expressar o que é a vida de um seguidor de Jesus na prática. Teu colega infarta lá no trabalho, ora por ele. Está tendo problema na sua empresa? Ora. O que está acontecendo à sua volta que precisa da expressão de um cristão? Avalie isso na sua vida hoje. Você é chamado para ser luz nesse lugar, para fazer a diferença nesse lugar. Essa semana li uma frase de um teólogo que eu admiro muito, James Packer. Quem foi James Packer? Foi um grande erudito cristão, escreveu muito sobre devoção a Deus, louvor a Deus, sobre prática de piedade. E algo que James Packer falou perto da sua morte, ele foi questionado, na verdade, quais seriam as suas últimas palavras para a igreja, e ele disse: glorifique a Cristo em todos os sentidos, de todas as formas, de todas as maneiras, por todos os caminhos, glorifique a Cristo. Onde você pode glorificar a Cristo na sua história? Entenda, meu irmão, que essa mensagem fala sobre uma fé verdadeira que nós precisamos carregar. Não é uma fé de domingo à noite somente. Não é uma fé que é expressa somente nos cultos. A nossa fé muda a forma como enxergamos a vida, como nos posicionamos todos os dias. Você é cristão. Você é um seguidor de Cristo. Você aponta para Jesus e está sobre você a autoridade de Cristo para realizar coisas extraordinárias nessa terra. Então se levante como um cristão. Aponte para Ele em todos os momentos. Interessante.
os discípulos que têm uma fé verdadeira, eles exaltam a Cristo. Mas algo que esse texto também chama a atenção é que esses discípulos, eles são cheios do Espírito Santo. A partir do versículo 22, há uma expressão sobre um homem chamado Barnabé. Barnabé foi citado lá no capítulo 8, você tem informações sobre Barnabé em outras situações dentro da igreja. Barnabé é reconhecido como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Barnabé é um homem que tem um coração extraordinário, é o homem com o maior coração da igreja, como os teólogos identificam. Você conhece algum Barnabé? Alguém que tem um coraçãozão que você diz, que pessoa amável, que pessoa extraordinária. Eu conheço um Barnabézão, vocês já vão entender por que eu estou falando que é zão. O pastor Salo. É ou não é? Não é um Barnabézão? Ele é alto. Quando eu crescer eu quero ser com ele. Não na altura, que não tem como mais, né? Mas o pastor Salo é um homem muito amável. Homem de Deus. Conheci o pastor Salo na fila da escola das crianças. De repente veio aquele armário, sorrindo para todo mundo. Olá, boa tarde, olá, olá. Pegou os filhos dele, agarrou as mochilas, falou, tchau pessoal, olá. E eu olhei e disse, gostei desse cara. Pô, legal, hein? Sorridente, amável com as pessoas. Passou alguns dias, estava aqui num culto na onda, de repente, quem subiu aqui para ministrar? Pastor Salo. A igreja tem pessoas que são esse reflexo do amor de Jesus. Barnabé era um desses homens, respeitadíssimo no meio da igreja. Qual foi a atitude de Barnabé que demonstra que ele era alguém cheio do Espírito Santo? Quando ele chegou em Antioquia, aquele movimento acontecendo entre os gentios, Barnabé botou o olho e começou a questionar, epa, não tem apóstolo aqui entre vocês. Ele fez isso? Não. Ele olhou para o que estava acontecendo em Antioquia e disse, não, isso aqui não está certo. Está faltando alguns judeus, alguém se circuncidar aqui. Ele fez isso? Não. Ele olhou para o que estava acontecendo e reconheceu, é graça de Deus, é favor de Deus, é o Senhor que está realizando essa obra. Isso aqui não é obra de homens. Antioquia é obra do Senhor Deus. Homens cheios do Espírito Santo olham para a prosperidade do outro e não ficam invejando, pelo contrário, se alegram com o que Deus está fazendo. Sabem perceber que é o Senhor Deus soberano quem está realizando isso. Isso não é coisa de homens, é coisa do próprio Deus. Barnabé se alegrou, e quem é cheio do Espírito Santo sabe viver isso, inclusive encorajando os irmãos. Na hora que ele viu o que acontecia em Antioquia, ele disse, gente, continuem, só continuem, permaneçam fiéis nessa ação. Não bastasse isso, ele foi até Tarso, pegou Saulo e voltou para Antioquia. Diz o texto que ele ficou mais 1 ano com Saulo, ensinando com dedicação sobre o evangelho para aquela igreja, encorajando aqueles irmãos. Quando você encontra alguém cheio do Espírito Santo, você percebe porque essa pessoa ela tem disponibilidade em compartilhar aquilo que ela recebeu. Ele não é uma represa que quer reter tudo para si, mas é alguém que está disposto a servir os outros, está disposto a ajudar os que têm dificuldades, está disposto a auxiliar o próximo. O exemplo dele em chamar Saulo para participar do ministério mostra isso. Barnabé poderia ficar todo poderoso, sozinho em Antioquia. O grande Barnabé de Jerusalém está entre nós e é o grande líder, mas ele chamou um baita líder chamado Saulo para estar ao lado dele. Por quê? Líderes cheios do Espírito Santo não têm medo de encorajar, empoderar outras pessoas. Amém?
É isso que nós precisamos viver nos grupos pequenos. Quando você olha para o teu GP, quem que você enxerga que você pode servir, encorajar? Quem precisa do teu apoio e suporte para que faça muito mais pelo reino de Deus? Se você é cheio do Espírito Santo, você não vai ter medo, receio de ajudar os outros. Pelo contrário, você vai sentir com alegria por poder participar dessa obra. Seja humilde, meu irmão. A humildade do homem cheio do Espírito Santo é expressa pela capacidade de reconhecer outras pessoas e valorizar a obra que elas estão realizando. Pessoas que não estão competindo, não estão disputando, mas estão servindo ao mesmo Senhor Jesus. Você tem uma fé não fingida? Avaliamos isso se apontamos para Cristo constantemente. Avaliamos isso se estamos cheios do Espírito Santo ou não. Mas ainda podemos avaliar isso no nosso comprometimento com a comunhão. Para terminar o capítulo 11, Lucas cita a história de um homem chamado Ágabo, um dos profetas que foi de Jerusalém até Antioquia. E o versículo 28 diz: um deles, chamado Ágabo, pôs-se em pé numa das reuniões e predisse pelo Espírito que uma grande fome viria sobre todo o mundo romano. É como se aqui, no meio do nosso culto, alguém se levantasse e dissesse para toda a igreja: eu estou entendendo de Deus que nós vamos enfrentar uma grande fome no planeta Terra. Profeta predizendo o futuro. Pastor, isso acontece? A Bíblia está falando que sim. Nós cremos que Deus pode realizar isso. É verdade que existe muita palavra do homem para o homem. Já ouviu aquela história? Eis que te digo de mim mesmo para ti. Não é do Senhor, né? Não entendemos que Deus toma profetas dessa forma, mas cremos sim que Deus pode revelar eventos futuros. A Bíblia fala sobre isso. O apóstolo Paulo aos Coríntios ensina sobre como avaliar isso. Quando alguém diz estar falando sobre algo que Deus está revelando, aquilo deve ser anotado. E a forma de avaliar se foi Deus ou não é se aquilo se cumpre ou não. Inclusive Lucas fez isso. Ele avaliou dizendo: isso se cumpriu durante o reinado de Cláudio. Ou seja, Ágabo foi um profeta que falou de fato algo que iria acontecer. Mas o centro não é a profecia. Qual que é o centro? Qual que é o objetivo de contar essa história? Não é para exaltar o profeta Ágabo, é para exaltar a resposta da igreja. Na hora que eles tiveram um discernimento de Deus que um problema iria chegar, eles se uniram, fizeram uma oferta e enviaram para quem? Para os irmãos na Judéia. Versículo 29, então os discípulos de Antioquia decidiram enviar uma ajuda aos irmãos na Judéia, cada um de acordo com suas possibilidades. Qual que é a resposta para uma profecia? Entender o que Deus quer que a gente faça diante da situação. Qual que é a resposta para o sofrimento dos nossos irmãos? Ajudar de acordo com as nossas possibilidades. Tem alguém sofrendo perto de você? Tem algo que você pode fazer para ajudar o seu irmão? Se algo está na sua mão, está disponível para você, e irá resolver a situação do seu irmão, entenda, você é a resposta que essa pessoa está precisando. Há algum tempo atrás, não faz muito tempo, 2 semanas atrás, um irmão aqui da nossa igreja ganhou um carro. De quem?
de outros irmãos aqui da igreja. Simplesmente alguns irmãos, percebendo a necessidade dele, se uniram, cada um dentro da sua possibilidade doou dinheiro, e eles compraram um carro. Vou contar só um dos exemplos, tá, gente? Teria vários para a gente falar aqui sobre isso. É óbvio que quando ele recebeu aquele carro de presente, ele disse: uau, o que é isso? Esse é o poder da igreja que anda em unidade. Esse é o poder de cristãos que têm uma fé não fingida, que se dispõem a participar da vida do outro, contribuir, servir, auxiliar, abençoar o seu irmão. Os irmãos de Antioquia, sabendo que o evangelho veio de Jerusalém para eles amaram tanto aqueles que estavam lá em Jerusalém, que eles se dispuseram a enviar ofertas. E essa é uma prática da igreja cristã. Você olha em Paulo escrevendo aos Romanos, você vê ele falando sobre contribuições para ajudar seus irmãos. Mas eu não vou falar somente do passado, eu vou falar do presente. No ano passado, nós nos unimos como igreja Onda Dura, enviamos uma oferta para a nossa igreja lá em Macapá. Irmãos nossos, eles estavam adorando a Jesus lá em Macapá, e ainda não tinha ar-condicionado no local de culto deles. Gente, Joinville precisa de ar-condicionado? Sim ou não? Sim, né? Amém, né, irmãos? Chega no verão, calor, sim ou não? Ar-condicionado é importante, né? Amém? Nossos irmãos lá em Macapá estavam sem ar-condicionado. Mas sabe o que a igreja fez? Se uniu e serviu esses irmãos. É sobre isso que eu estou falando. Cada um olhar para o outro e não se importar com os interesses seus. Comprometimento com a comunhão demonstra uma fé verdadeira. Comprometimento em servir os seus irmãos. Nesse texto há um princípio espiritual importantíssimo. Você precisa estar disposto a auxiliar, servir aquelas pessoas que estão ministrando sobre a sua vida. Inclusive Paulo ensina isso em Gálatas capítulo 6, versículo 6 diz: aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Como que nós demonstramos isso na prática? Final do ano nós temos o Tudo Nosso. É um momento maravilhoso da nossa igreja, é um tempo de honrar os nossos irmãos. No Tudo Nosso você tem a oportunidade de olhar para aquele apacentador, discipulador, para aquele irmão que na sua caminhada de fé tem servido você de alguma forma e demonstrar gratidão pelo que ele tem feito. Pode ser uma carta, uma barra de chocolate, um livro, uma camiseta do Corinthians. Você tem liberdade para servir seu irmão. Aliás, hoje eu ganhei uma camisa do Jack, glória a Deus. Eu ia pregar com ela, mas a minha esposa mandou uma mensagem dizendo: amor, não é de Deus. Eu, tá bom. Sim, senhora. Meus irmãos, nós somos chamados a contribuir um na vida do outro, servir um ao outro, expressar isso em amor. Cada um de acordo com as suas posses, dentro das suas condições, mas expressando esse amor. A igreja cristã é um lugar de reciprocidade, onde cada um serve de acordo com as suas condições. Diante de tudo isso eu pergunto: você tem uma fé fingida? Essa é a reflexão da noite. A sua fé está enlatada numa visão limitada do que é o cristianismo? Ou você já entendeu como Deus quer que você viva constantemente? Em outras palavras, se você fosse preso sob a acusação de ser cristão, haveria provas
suficientes para condená-lo? De fato, você vive como um reflexo da mensagem de Cristo na cruz? É uma reflexão essencial para fazermos nessa noite. Se em alguma das áreas que eu mencionei aqui, você ainda não está correspondendo ao que Cristo espera de você, é um tempo de arrependimento, é um tempo de mudar o coração. Peça perdão ao Senhor por esses pecados e se volte a Ele de todo o seu coração. Mas eu encerro essa mensagem mostrando uma realidade de toda essa porção que nós lemos. Lucas mostra aqui os perseguidos que não têm o seu nome mencionado, mas que saem pregando o Evangelho. Lucas mostra Barnabé. Lucas mostra Saulo. Mostra os profetas como Ágabo, ou seja, pessoas diferentes. A igreja do Senhor Jesus é um mosaico que expressa a beleza da salvação que há em Cristo Jesus, através da transformação de pessoas distintas, com propósitos distintos. E eu pergunto para você, você já faz parte da igreja de Cristo Jesus? Há espaço para você fazer parte da igreja de Cristo Jesus? Não importa qual é o seu passado, onde você já esteve, o que você já realizou. Não importa com quem você já esteve, nada te impede de fazer parte da comunhão da igreja do Senhor Jesus e de participar dessa fé genuína que Cristo nos entregou. Por isso quero te convidar a fechar os seus olhos, baixar sua cabeça e refletir sobre isso nessa noite. Se você deseja caminhar com Cristo e entende que Ele te chama para um relacionamento verdadeiro com Deus, eu convido você a fazer uma oração nesse momento. E nessa oração, se render completamente ao Senhor e expressar o teu desejo de caminhar com Deus. Aí mesmo no seu lugar, com a cabeça baixa, com os olhos fechados, você pode orar se rendendo ao Senhor, reconhecendo que você quer ter uma fé verdadeira, que não quer ser um farsante, que não quer seguir a Cristo pela metade, mas quer se render a Ele com todo o coração. Se você deseja fazer isso, repita essa oração depois de mim. Diga: Senhor Jesus, nesta hora eu me rendo ao Senhor. Eu desejo ter uma fé verdadeira em Ti e representar quem o Senhor é nessa terra. Usa-me como o Senhor deseja e orienta os meus passos. Eu me rendo a Ti e desejo caminhar com Deus todos os meus dias. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Ainda com os olhos fechados e cabeça baixa, se você fez essa oração hoje, eu creio que Deus está realizando uma obra poderosa em sua vida. E eu gostaria muito de orar por você. No seu lugar, por favor, você que fez essa oração, levante uma de suas mãos como sinal de que você está se rendendo hoje ao Senhor, como demonstração de que você deseja caminhar com Ele. Amém, 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 Senhor. Como demonstração de que você deseja caminhar com Cristo. Você também que está acompanhando via transmissão, você pode agora escrever aqui embaixo no chat: eu me rendo a Cristo. No seu lugar mesmo, eu quero orar por você que está se rendendo ao Senhor hoje. Por favor, se coloque em pé para nós fazermos essa oração pela sua vida. Você que levantou sua mão, nós queremos orar pela sua família, pela sua vida e reconhecer que Jesus é quem tem o controle da sua história. Fique em pé
que nós vamos orar por você nesse momento, crendo que o Senhor está realizando uma obra extraordinária em sua vida. Estenda a sua mão para essas pessoas agora. Senhor Jesus, nós oramos para que essa graça revelada pelo Senhor traga verdadeira transformação na vida dessas pessoas. Nós cremos que o Senhor está começando uma obra extraordinária nesses homens e mulheres. E nós oramos para que o Senhor encha eles com o Teu Espírito Santo. Para que o Senhor derrame da Tua graça sobre eles. Que eles recebam a alegria da Tua salvação. A paz que excede todo o entendimento. E que cheios do Espírito do Senhor, eles se levantem nessa terra para viver a Tua vontade e cumprir os Teus propósitos. Nós oramos por essas pessoas em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Amém. Por favor, se coloque em pé. Toda a igreja pode ficar em pé nesse momento. Você que fez essa oração se rendendo a Cristo, saiba que há um lugar para você aqui na Onda. Nós estamos de braços abertos para receber você. Inclusive agora, eu gostaria que você saísse pela porta à minha direita. Depois da oração que eu vou fazer, saia pela porta à minha direita. Os nossos voluntários querem ter um tempo especial contigo. Vai ser rápido, mas muito importante, porque nós queremos caminhar com você, que quer conhecer mais a Cristo. Nós queremos estar ao seu lado. Você não vai caminhar sozinho. Então, por favor, depois da oração final, saia pela porta aqui à direita, que nós vamos receber você para um tempo muito especial. E eu encerro orando juntamente com cada um de vocês. Essa mensagem, ela mexe com a gente, né? Sim ou não? Senhor, eu quero ter uma fé verdadeira, uma fé que não é fingida, Senhor. Me ajuda. Quando eu preciso me arrepender e mudar, me dê essa graça pelo Teu Espírito Santo de viver a Tua vontade. Vamos orar por isso agora? Estenda a sua mão. Quero orar por você. Senhor Deus, olha para cada um dos Teus filhos que está nesse lugar. Enche a cada um deles com o Teu Espírito Santo, de tal forma que vejamos em nossa igreja a revelação do Senhor, a expressão do Senhor constantemente. Estamos disponíveis em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos use mais uma semana, no nosso trabalho, na nossa família, no GP ou onde estivermos, que o Senhor nos use para iluminar outras vidas, para abençoar o próximo e glorificar o Teu santo nome. Dê sabedoria aos Teus filhos na tomada de decisões. Aqueles que enfrentarão nessa semana desafios cruciais em sua história, que o Senhor encha do Teu espírito de sabedoria, ó Deus, para que tomem as decisões que glorificam o Teu santo nome. Nós oramos, abençoa o Teu povo, conduzindo na Tua vontade, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. Você pode aplaudir o Senhor, glória a Deus, glória ao Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Agora eu quero que você encoraje o teu irmão, que você dê um abraço cheio do Espírito Santo nele, e que você diga para ele, boa semana, vai na paz meu irmão, Deus te abençoe. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.